Senhoras e senhores, parlamentares, autoridades, radialistas, bom dia. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem ao Dia do Radialista, com a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus aos senhores José Jurandir Vieira Neves, conforme decreto legislativo número 478/2019, de propositura do vereador professor Gedeão Amorim, a Paulo Roberto Guerra Mitoso, conforme decreto legislativo número 463/2019, de propositura do vereador Elias Emanuel Rebouças de Lima. O diploma de mérito da cidade de Manaus ao senhor Abelardo de Almeida Passos, conforme decreto legislativo número 488/2019, de propositura do vereador Roberto Sabino Rodrigues, e a concessão da placa de honra ao mérito ao senhor Matheus da Silva Arruda, conforme requerimento número 1649/2019, de propositura do vereador Elisandro Amorim Bessa. Convidamos para presidir esta reunião solene o excelentíssimo vereador Elias Emanuel. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Você tem imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em mais uma reunião solene, desta feita em homenagem ao Dia do Radialista. Autoridades, nobres, vereadores, senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem ao Dia do Radialista, com a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus aos senhores Jurandir Vieira, Paulo Guerra, e diploma de mérito da cidade de Manaus aos senhores Abelardo de Almeida Passos e a concessão de placa de honra ao mérito ao senhor Matheus Arruda. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene a sua senhoria o vereador professor Gedeão Amorim. Sua senhoria, o vereador Roberto Sabino. A sua senhoria, o senhor radialista José Jurandir Vieira Neves. Sua senhoria, o senhor radialista Paulo Roberto Guerra. A sua senhoria, o senhor Abelardo Martins Passos, neste ato representando o seu pai, o radialista homenageado Abelardo de Almeida Passos. A sua senhoria, o senhor o radialista Matheus da Silva Arruda. Sua senhoria, o senhor Rômulo Assunção de Araújo, chefe da Divisão de Rádio e TV da Secretaria Municipal de Comunicação, SENCOM, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. O excelentíssimo senhor Josué Cláudio de Souza, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e proprietário da Radiodifusora. Sua senhoria, a senhora Cristina Magda Pereira Góes, assessora de comunicação, neste ato representando a Universidade do Estado do Amazonas. A sua senhoria, a primeira-tenente Cássia Camila Gutierre Correia, Relações Públicas, neste ato representando a ala 8. E a sua senhoria, o senhor doutor Antônio Barros Souza, assessor notarial da 2ª Serventia de Notas da Comarca de Manaus.
Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e digam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o mestre de cerimônias para fazer a leitura do histórico do Dia do Radialista e da biografia do senhor José Jurandir Vieira Neves. A data oficial para a comemoração do Dia do Radialista é uma homenagem ao compositor, músico e radialista Ari Barroso, que nasceu em 7 de novembro de 1903. No entanto, popularmente, os radialistas celebram o dia 21 de setembro, que se refere à data da criação da lei que fixava o salário base para estes profissionais em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. Os radialistas ainda comemoram o seu Dia Mundial, celebrado internacionalmente em 13 de fevereiro. José Jurandir Vieira Neves nasceu em Manaus, é casado e pai de 5 filhos. Formou-se em pedagogia pela Universidade do Estado do Amazonas. Em 1963, iniciou sua trajetória na Rádio Rio Mar, onde trabalhou como operador de áudio e se tornou locutor-apresentador, permanecendo no rádio por 9 anos. Em 72, começou a trabalhar na Rádio Difusora, onde permanece até hoje, com mais de 50 anos na emissora.
Jurandir Vieira trabalhou também na TV Cultura do Amazonas, no programa Carrossel da Saudade. Foi o apresentador do programa de 1980 a 1992. Em 74, ingressou na Câmara Municipal de Manaus, fazendo a cobertura jornalística, sendo posteriormente integrado ao quadro efetivo, estando hoje aposentado do serviço público. Jurandir Vieira colabora ainda com vários veículos de comunicação amazonenses. Convidamos o vereador professor Gedeão Amorim e o nosso homenageado Jurandir Vieira para que se dirijam ao dispositivo para darmos início à honraria. Gostaria também de convidar o conselheiro Josué Filho para que pudesse, junto com o professor Gedeão Amorim, compartilhar esse momento da entrega da medalha a Jurandir Vieira. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao senhor José Jurandir Vieira Neves, de propositura do vereador professor Gedeão Amorim. Ok. Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura, certificado de outorga, decreto legislativo número 478, de 20 de agosto de 2019. Artigo 1º, fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao radialista José Jurandir Vieira Neves, com base no artigo 173, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, de propositura do vereador professor Gedeão Amorim, realizado às 10 horas do dia 20 de setembro de 2019, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal dos Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Artigo 173, todo cidadão nascido ou não em Manaus e que resida nesta ou noutra cidade e que haja prestado relevantes serviços à comunidade de modo rigorosamente comprovado e cuja vida seja irrepreensível, poderá receber a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Manaus, e Vossa Excelência é merecedora plena desta nossa homenagem. Solicitamos aos senhores que retornem à mesa solene para que possamos dar continuidade à cerimônia.
Convido o mestre de cerimônia para fazer a leitura da biografia do senhor Paulo Guerra Mitoso. Paulo Guerra nasceu em Manaus em 24 de abril de 1948, no estado do Amazonas. Optou pela comunicação inspirado por dois tios jornalistas. Iniciou sua carreira na Rádio Marajoara, em Belém, nos idos de 66. Destacou-se e foi contratado pela Rádio Guajará de Belém para ser plantonista da equipe de esportes. Foi convidado para apresentar o principal noticiário da emissora, chamado Repórter no Ar. Retornou a Manaus em 67, quando foi trabalhar na Rádio Tropical, sendo o primeiro noticiarista da emissora e autor do célebre jargão jornalístico: se a Tropical não deu, nada aconteceu. Até chegar na Rádio Baré, onde trabalhou por 7 anos. E depois a Rádio Difusora, ocupando diversos cargos, dos quais o mais notável é o de âncora do Jornal da Manhã, maior audiência jornalística em periódicos da Amazônia, com mais de 1 milhão de ouvintes, no ar há mais de 60 anos, dos quais 48 anos apresentado por ele. O homenageado também foi diretor de programação da Radiobras na Amazônia, diretor de comunicação da Câmara Municipal de Manaus e Assembleia Legislativa, diretor administrativo da TV Educativa e diretor de jornalismo da Rádio Difusora, além de ser vice-presidente do Sindicato dos Radialistas do Amazonas. Neste momento, assistiremos à apresentação da mensagem do senhor Valdir Correia ao homenageado, o radialista Jurandir Vieira e o radialista Paulo Guerra. Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, porque hoje é uma festa grandiosa, e eu digo sempre que festa grandiosa não pode pertencer só a 2 pessoas. Uma festa grandiosa nós temos que fazer como sempre a gente usa no nosso linguajar do rádio: bolo rei, uma festa para todos. Então quero, de coração nesse momento, abraçar emocionado o Jurandir Vieira, o Paulo Guerra. São 2 talentos do rádio, não do rádio amazonense, do rádio brasileiro. 2 talentos natos que à prova do tempo, ninguém melhor do que o tempo para comprovar a audiência, a liderança, a capacidade, o valor intelectual de 2 grandes profissionais que o Amazonas se orgulha, porque é Paulo Guerra e Jurandir Vieira. É Paulo Guerra, Jornal da Manhã, Jurandir Vieira, ao longo dos anos também, um radialista de variedades, e Paulo Guerra, que é a voz mais identificada do jornalismo do rádio de toda a Amazônia Legal. É muito importante, estou muito feliz. Eu não posso estar pessoalmente, mas pela magia da comunicação, fico grato por Deus me permitir, nesse momento, abraçar os 2 queridos companheiros, 2 irmãos, e o que é melhor ainda, pertence ao nosso time da Rádio Difusora do Amazonas. É uma data memorável, uma data que é para se guardar para o resto da vida, mas me perdoe, Paulo Guerra e Jurandir Vieira. Essa homenagem tão grandiosa nós temos que dividir. Permita que façamos essa divisão entre todos nós, os radialistas, porque neste momento que Jurandir é homenageado, que Paulo Guerra é homenageado, isso significa que toda a classe do radialismo do Amazonas também recebe essa comenda, essa homenagem, uma das mais justas e merecidas na história do nosso rádio. Um abraço muito grande espiritualmente, estarei presente aí com você, como sempre. São férias, né? E como se diz, né, Paulinho, Jura, são férias merecidas. Todos vocês estão compartilhando esse momento, estão participando desta festa grandiosa que fica para a história, portanto, da Câmara Municipal. O nosso abraço, o meu carinho e parabéns, e é de coração que vocês sabem. Bola para frente. Convidamos o vereador Elias Emanuel, o conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho e o nosso homenageado, o senhor Paulo Guerra, para que se dirijam ao dispositivo para darmos início à honraria.
Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a outorga da Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao senhor Paulo Guerra, de propositura do vereador Elias Emanuel. Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura, certificado de outorga, Decreto Legislativo 463, de 27 de maio de 2019. Na verdade, eu encontrei o Paulo Guerra numa compra e disse: Paulo, acho que você é merecedor de uma homenagem. E hoje está aqui, Paulo. Artigo 1º, fica concedida a Medalha de Ouro Cidade de Manaus ao radialista Paulo Roberto Guerra Mitoso, com base no artigo 173, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, de propositura do vereador Elias Emanuel Rebouças de Lima, realizado às 10 horas do dia 20 de setembro de 2019, véspera do Dia do Radialista, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal dos Manaós, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade manauara. Parabéns, Paulo, você é muito digno dessa homenagem. Neste momento, temos a honra de convidar os homenageados do vereador Elias Emanuel para receberem os seus diplomas de honra ao mérito em homenagem ao Dia do Radialista. Então, convidamos a decana do radialismo amazonense, Jerusa Santos, para receber o seu diploma de honra ao mérito. A Jerusa Santos, ela foi a primeira apresentadora de TV no Amazonas. E alguém que tem uma história indelével na trajetória do rádio amazonense. E eu estou muito feliz, Jerusa, de passar. Conselheiro, vamos passar esse certificado a ti. Vou pedir para o Josué ler, porque a voz do Josué é também um patrimônio imaterial da nossa cidade. Faz de conta que está escrito: Jerusa, pela tua vida, pelo teu merecimento, pelo teu charme e pela tua inteligência, recebo o reconhecimento da Câmara de Manaus em nome da cidade. Temos a honra também de convidar o decano do radialismo amazonense, Eduardo Silva. O Eduardo é parceiro de décadas do Paulo Guerra e eu não poderia deixar de homenageá-lo neste ano em que o Jornal da Manhã, Josué, completa 60 anos. Eu teria uma historinha para contar, mas eu fui o primeiro colega de rádio a receber o pedido de emprego a você, Eduardo. Que não era aquilo? 32 anos atrás. Eu nem me lembro, era tão garotinho. Parabéns, garoto. Convidamos o vereador Elias Emanuel e o conselheiro Josué para que retornem à mesa solene.
Convido o mestre de cerimônia para fazer a leitura da biografia do senhor Abelardo de Almeida Passos. Abelardo de Almeida Passos nasceu em Manaus no dia 8 de agosto de 1938, casado com a senhora Nazaré Martins Passos, pai de Edward, Edilberto, Edilmar e Abelardo Martins Passos. Começou a trabalhar aos 14 anos em uma fábrica de cerâmica. Logo depois serviu o Exército e teve a oportunidade de atuar como operador cinematográfico. Depois foi eleito secretário do Sindicato dos Operadores Cinematográficos de Manaus. Em 71, trabalhou na televisão educativa do Amazonas, hoje Funtec. Em sua trajetória profissional, exerceu várias funções, dentre elas destacam-se operador de equipamento, operador de telecine, encarregado de tráfego, operador de câmera, supervisor de operações e produtor executivo. Naquele mesmo ano, foi eleito o terceiro vice-presidente da Associação dos Radialistas. Em 77, a associação transformou-se no Sindicato dos Radialistas, onde Abelardo atuou como presidente de 78 a 89. Em 92, foi novamente eleito presidente do sindicato, permanecendo até o ano de 2018. Abelardo exerceu cargos relevantes, foi membro da Junta de Recursos da Previdência Social do Amazonas, membro da Comissão de Emprego e Renda do Estado e do município. Atuou também como membro da diretoria da Federação Nacional dos Radialistas, a FENARTE, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade, a CONTICOP. Importante mencionar os serviços prestados como secretário executivo nacional da União Geral dos Trabalhadores e conselheiro fiscal. Aos 72 anos, Abelardo formou-se em Direito. Hoje, além de radialista, é bacharel em Direito. Convidamos o vereador Roberto Sabino Rodrigues e o senhor Abelardo Martins Passos, filho do nosso homenageado, o radialista Abelardo de Almeida Passos, para que se dirijam ao dispositivo para darmos início à honraria. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega do Diploma de Mérito Cidade de Manaus ao senhor Abelardo de Almeida Passos, de propositura do vereador Roberto Sabino Rodrigues. Diploma de Mérito da Cidade de Manaus. Fica concedido o Diploma de Mérito da Cidade de Manaus ao radialista Abelardo Almeida de Passos, com base no artigo 173, inciso 2, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, com reconhecimentos pelos relevantes serviços prestados por mais de 5 anos à sociedade manauara. De propositura do vereador Roberto Sabino Rodrigues, por meio do Decreto Legislativo número 488, de 2019, realizado no dia 20 de setembro de 2019, sexta-feira, às 10 horas, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal dos Manaus, Câmara Municipal de Manaus. Todo cidadão nascido ou não em Manaus, que reside nesta ou noutra cidade, que haja prestado relevante serviço à comunidade, de modo rigorosamente comprovado e cuja vida seja irrepreensível, poderá receber esta homenagem concedida pela Câmara Municipal de Manaus. Aqui eu quero fazer só uma triste, digamos, referência. O nosso companheiro amigo se encontra enfermo e o filho dele representa aqui para receber essa justa homenagem que ele tem feito, e merecidamente a gente só lamenta a ausência dele, mas que está bem representado pelo seu filho. Leve o nosso abraço para ele, inclusive de todos os vereadores que aprovaram essa justa homenagem.
Convidamos para que retornem à mesa solene. Convido o mestre de cerimônia para fazer um breve histórico da biografia do senhor Matheus Arruda. O radialista Matheus Arruda é amazonense, tem 42 anos, é casado com a senhora Rejane, pai da Duda e da Lelê. Graduado em administração de empresas com ênfase em marketing, coleciona trabalhos nos mais variados segmentos comerciais, em âmbito local e nacional. Começou sua carreira aos 19 anos na rádio RBN. Depois atuou em outros grandes veículos de comunicação no Amazonas, Acre e Amapá. Possui dezenas de cursos de locução em diversas áreas, comercial, publicitária, estúdio, esportiva, celebrante de casamentos, publicidade e apresentação de eventos. E ainda a organização de eventos. Além da locução comercial, Matheus possui experiência como mestre de cerimônias. Há quase 10 anos, Matheus comanda um estúdio idealizado por ele, gerando direta e indiretamente quase 100 empregos. Ele grava, em média, 70 locuções por mês e possui um cast de 60 profissionais da região. Matheus decidiu que sua experiência deveria ser transmitida a outros comunicadores, desenvolvendo trabalhos sociais com empresários e oficinas gratuitas para jovens há pelo menos 15 anos. Convidamos o vereador Roberto Sabino e o homenageado, senhor Matheus Arruda, para que se dirijam ao dispositivo para darmos início à honraria. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa de honra ao mérito ao senhor Matheus Arruda, de propositura do vereador Elisandro Bessa, que será representado pelo vereador Roberto Sabino. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Manaus, a 17ª Legislatura, honra ao mérito. A Câmara Municipal de Manaus homenageia o senhor Matheus da Silva Arruda, comunicador publicitário pelo Dia do Radialista, comemorado em 21 de setembro, por seus relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Quero só dizer que fui chamado pelo companheiro vereador Bessa para fazer essa entrega e me sinto muito honrado por fazer parte desse momento de entregar esta placa. E pedir a compreensão, porque ele, motivo de compromisso já agendado, ele não pôde estar aqui. Convidamos o vereador Roberto Sabino e o nosso homenageado para que retornem à mesa solene. Convidamos para o seu pronunciamento o senhor Josué Cláudio de Souza Filho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Um abraço a todos, bom dia. Creio, eminente presidente, e transmito esses cumprimentos ao presidente Joelso, que a Câmara, em reunião solene, seja, a meu pedido, transformada nessa reunião no momento de confraternização. Uma reunião de afetos, de saudades, de vidas. Eu vejo assim, professor Gedeão, aqui Luiz Costa, uma figura histórica, do tempo do rádio amador. Eu vislumbro, não sei se eu vou dizer certo, Anique, o Parque dos Dinossauros. O Paulo tem alergia a essas memórias, a esses replays, a essas saudades.
Olha, 40 anos de apresentação no jornal. 47 do Juranda, o pagode na difusora. O Eduardo Silva. E a memória me vem para o Erasmo da Rio Mar, para o Jaime da Baré, para o Clodoaldo Guerra, para o João Bosco, para o Carlos Carvalho, para o meu pai, Josué Cláudio de Souza. E eu, garotinho, nenê, vendo esse pessoal entrar, nesses meus 37 anos invertidos. Quanta saudade. Deus permita que o futuro garanta o presente, assim como vocês construíram esse passado num alicerce forte. A Câmara Municipal de Manaus, Roberto Sabino, merece parabéns por essa lembrança aos radialistas. Você fugiu um pouco à ruda da fase dos dinossauros, mostrando a renovação, mas eles estarão de volta. O que eu quero aqui é de todo o meu coração, em nome da nossa empresa, na condição de radialista mais antigo do que todos vocês, parabenizá-los, junto com Edson Mello, pelos magníficos companheiros que vocês são, e a Câmara por ter lembrado de nós. Muito obrigado, tenham um bom fim de semana. Registro a presença do vereador Samuel nesta solenidade. Convidamos agora para o seu pronunciamento o vereador Elias Emanuel. Gostaria de pedir ao vereador professor Gedeão que pudesse presidir os trabalhos enquanto eu faço uso da palavra. Com a palavra, vereador Elias Emanuel, propositor da homenagem ao nosso estimado radialista Paulo Guerra, muito digno, merecedor dessas homenagens. Por favor. Muito obrigado, nobre presidente, professor Gedeão. Queria cumprimentar a mesa inteira na pessoa do radialista Josué Cláudio de Souza Filho, que aqui está. O Josué é uma legenda, é um ícone do nosso rádio amazonense, portanto, fiquei muito feliz com a sua presença nessa homenagem a essas duas figuras que são figuras indeléveis ao nosso rádio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ilustríssimos convidados, o ano era 1922, o Brasil via surgir um movimento que ia revolucionar o mundo da literatura e das artes, a Semana de Arte Moderna. O Brasil chegava aos 100 anos da independência e o presidente Epitácio Pessoa fez a primeira transmissão de rádio no dia 7 de setembro por meio de um transmissor de 500 watts, meio quilo, Paulo Guerra, fornecido pela empresa norte-americana Westinghouse, instalado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. Nascia ali o rádio no Brasil. No ano seguinte, Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tinha o intuito de ajudar na educação. O rádio era bastante elitista, minha cara Jerusa. Mas somente a partir da década de 30, o rádio passa a ser mais acessível, com os espaços comerciais e os famosos programas de auditório, onde o grande público podia ver de perto os seus ídolos em ação. Eduardo Silva, no Amazonas, o rádio chegou em 1927. A força da economia da borracha fez nascer a Voz de Manaus, que servia basicamente para anunciar o valor da borracha e a saída de barcos da capital. Começava ali a integração que o rádio era capaz de fazer com o homem que vivia isolado no interior do estado. Depois vieram a Voz da Baricéia, a Rádio Baré, a Rádio Difusora, a Rádio Rio Mar. A emissora, que é o Amor do Amazonas, nasceu da iniciativa do velho Josué Cláudio de Souza,
que veio a Manaus como funcionário dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Aqui ele formou sociedade com os amigos e criou a emissora que é referência até hoje em toda a Amazônia, a Rádio Difusora do Amazonas. Senhor presidente, ilustríssimos convidados, o jornalista e radialista Paulo Guerra chegou à difusora para integrar a equipe do Jornal da Manhã, quando a crônica do dia, de Josué Cláudio de Souza, era um clássico diário, sempre ao meio-dia, para todos os ouvintes. João Bosco Ramos de Lima emprestava sua voz para a crônica esportiva Jurandir Vieira, assim como também o inesquecível Carlos Carvalho, o Homem Gol. J. Nunes era a voz da integração com os tradicionais avisos de todo fim de tarde e carregava o jeito peculiar que o homem do interior tem para se comunicar. E Josué Filho dominava as manhãs depois do Jornal da Manhã. O magro, como era chamado, hoje nobre conselheiro da Corte de Contas, contagiava todo mundo com o Domingo é Nosso e a Hora dos Coroas. Em meio a tudo isso, Josué, o radiojornalismo sempre pautou a todos. Portanto, diga-se, o Jornal da Manhã. E fazer um Jornal da Manhã todos os dias e sempre atual, unindo correspondentes do interior do Amazonas, dá trabalho, dá muito trabalho. Hoje a internet é um grande aliado, isso é fato, mas nem sempre foi assim, não é verdade, Paulo Guerra? Imaginem, quase 50 anos atrás, o auxílio do Telex, que a juventude nem conhece. A gente tem aqui vários acadêmicos de jornalismo que não sabem o que é o Telex. E o Paulo sabe muito bem disso. Os recortes de jornal impresso do dia, além da garimpagem do cotidiano da cidade, com as notícias do esporte e a crônica policial. Hoje, com nova roupagem, feita com criatividade pelo Alberto Pellegrini. Sei da sua dedicação, Paulo Guerra, que começa no início de todas as madrugadas, para juntar-se ao seu companheiro Eduardo Silva e apresentarem juntos ao público o tradicional Jornal da Manhã, que chega agora, em 2019, aos 60 anos no ar. O Paulo Guerra está no ar desde 1966. Foi diretor de comunicação desta Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Amazonas. Na verdade, eu conheci o Paulo Guerra nos corredores da antiga Rádio Nacional aqui em Manaus. O Paulo é testemunha do crescimento e da ameaça da televisão ao rádio. No início dos anos 2000, com a popularização da internet e depois das mídias sociais, o rádio, mais uma vez, resistiu. Hoje, boa parte do público que te ouve, não mais no radinho de pilha, Paulo, exceção do homem do interior, os aplicativos e a sua voz no radiojornalismo vem dos celulares. Ninguém abre mão da notícia. Mesmo com todo o avanço tecnológico, nós continuamos a precisar de gente como você, resistente, comprometido, que não se deixa vencer pelo tempo e nem pela idade, construindo exemplo e fazendo do rádio esse veículo contagiante. Não interessa se hoje a gente ouve o rádio no celular, no carro ou até na televisão. Ele continua a ser envolvente do mesmo modo de quando precisávamos esperar, Josué, as válvulas do aparelho do rádio aquecer para que, daí em diante, a voz do locutor se tornasse uma pessoa a mais dentro de casa, dentro do nosso trabalho. Eu mesmo me interessei pelo radiojornalismo a partir da voz do Paulo Guerra no Jornal da Manhã. Hoje tenho convicção, Paulo, que seu nome vem ajudar a engrandecer a mais alta comenda da Câmara Municipal de Manaus, a Medalha de Ouro Cidade de Manaus. Obrigado.
Deus te abençoe sempre. Que a sua voz inconfundível continue a levar a notícia para os mais distantes lugares da Amazônia, para a alegria de todos nós que somos teus ouvintes. Obrigado. Retorno à presidência dos trabalhos ao vereador Elias Emanuel. Convidamos agora a Sua Senhoria, o homenageado Paulo Guerra, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Eu fiquei alegre ainda há pouco quando ouvi o Josué falar, e o Josué me confortou, porque disse que ele era o mais velho de todos. Obrigado, Josué, pelo reconhecimento. Josué era o mais velho de todos. Em nome do Elias Emanuel, que está ali a presidir a mesa, eu cumprimento a todos que estão aí, fazendo parte desta mesa. Quero agradecer as palavras do Josué, que foi presidente dessa casa nos anos 77 e 78. E peço permissão aqui para nominar algumas pessoas que estão aqui nesta plateia, como meu querido amigo Luiz Costa, que está ali, meu antigo professor de inglês, Antônio Costa, o meu tio, Luiz Mitoso, que está ali, as minhas filhas, a Adriana e a Andresa, meu querido Mardônio, muito obrigado por ter vindo também, o Antônio, que é do Sindicato dos Radialistas, e quero agradecer a todos por prestigiarem esta solenidade. Ainda há pouco o Elias Emanuel roubou um pouco do que eu iria falar. Mas eu gostaria de... Como hoje é o dia dedicado ao rádio, amanhã é o dia do radialista. É bom lembrar, meu caro Elias Emanuel, que o dia do radialista é comemorado oficialmente no Brasil em 7 de novembro. E o Lula não tinha nada para fazer e inventou o dia 21, que é amanhã. Ele fez uma grande obra, mudou o dia do radialista, tirou de 8 de novembro e botou para 21 de setembro. Mas há um motivo plausível para isso. E ele mudou a lei, ele mudou o dia do radialista, o radialista que teve a sua profissão regulamentada através da lei número 6.615, de 16 de dezembro de 1978. O Elias me pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha trajetória na comunicação, e ela remonta aí já há muito tempo. E eu começo nas oficinas do jornal Folha do Norte como aprendiz gráfico. E depois, por acaso, sou levado para o rádio. E fui para a Rádio Marajoara, em Belém, posteriormente para a Rádio Guajará, e depois tive que voltar para Manaus. Pedi demissão da rádio e voltei para Manaus. Eu estou na comunicação, e eu sou telegrafista, inclusive, meu querido amigo Luiz Costa, que foi telegrafista dos Correios, meu colega de profissão. E o Luiz Costa, quando conversava comigo, eu dizia para ele que eu era telegrafista, aí ele levou um aparelho para me testar, para ver se eu conhecia mesmo a telegrafia. Aliás, até me presenteou um equipamento de telegrafia. E o telegrafista nunca esquece do código Morse. É difícil um telegrafista esquecer. Se bem que existem poucos telegrafistas vivos ainda, até falava para isso o Elias, e o Elias ria sobre isso. Mas eu começo ali no telégrafo. Eu fui telegrafista da Estrada de Ferro Brasil Central, e depois saí e fui para o rádio. Depois da Folha do Norte, fui para o rádio. E quando nós chegamos no rádio, Josué Filho, lá na rádio que eu trabalhava, existia o telegrafista. Ele era que pegava as notícias
através do telégrafo, nós tínhamos equipamentos de rádio, ele compilava as notícias e entregava na redação. Só existia naquele tempo a Asa Press, só a Asa Press. Esqueci também, ainda há pouco, me perdoe, abrindo parênteses aqui, para cumprimentar minha querida amiga Jerusa Santos, que eu não sei, nem sei se eu conheço muito a Jerusa Santos, eu conheço a Jerusa desde 11 anos de idade, parece mentira isso. Desde 11 anos de idade. E olha que a Jerusa não é tão antiga assim. Conheci a Jerusa ainda já no fim do Rádio Teatro, trabalhamos juntos na Rádio Baré, e a Jerusa é uma figura ímpar, minha amiga, desde os 11 anos de idade, pouco tempo. Mas, falando do telégrafo, e do telégrafo para cá, aí eu venho acompanhando a evolução da comunicação. Nós tivemos aí o Telex, tivemos o radiofoto, Josué Filho, Hernandes de Paula, que foi da Rádio Difusora, que saiu da Rádio Baré, e eu fiquei lá, inclusive, quis me levar à época para a Rádio Difusora, eu não fui, fiquei na Rádio Baré. Ele foi operador de radiofoto. Como não existia satélite e o radiofoto, acontecia um acidente, era fotografado e vinha através do radiofoto. Através do radiofoto, depois a fotografia ela passava pelo processo químico e ia para a impressão no jornal, depois de todo aquele processo. Era assim que se processava à época, como se via acidentes de avião. Acontecia hoje e ia sair amanhã no jornal. Hoje você não pode mais cair um avião e dizer que morreram 10 pessoas. Você tem que estar acompanhando numa tela de computador para saber a evolução do acontecimento. Eu sempre converso isso com o Eduardo Silva, que está ali, por sinal, meu parceiro no Jornal da Manhã, meu companheiro de bancada há quase 30 anos. O pessoal na Rádio Difusora tem muito tempo, né, Josué? É de 20 para lá. E o Eduardo Silva está aí com 30 anos, tomando 7 remédios antes de começar o Jornal da Manhã, mas está sobrevivendo heroicamente. E a evolução da comunicação. Chegamos aos tempos atuais. Aí hoje fica muito fácil. Você fazer uma rádio escuta, por exemplo, era muito dolorido. Não sei se o Eduardo fez de rádio escuta. Eu copiava na rádio o noticiário da Voz da América, noticiário em ritmo de ditado. Eram 7 notícias. Você tinha que gravar aquele gravador de rolo, aquela fita, aquilo doía na mão. Você tinha que estar redigindo, voltando para ouvir de novo. Era muito difícil. Hoje é mais fácil. Se a internet estiver no ar, estiver bem, é mais tranquilo hoje você trabalhar no radiojornalismo, o pessoal que trabalha na televisão, enfim, nas redações é muito mais tranquilo. Mas as dificuldades foram enormes do telégrafo até aqui. E eu agradeço a Deus que me deu a oportunidade de viver desde o telégrafo até aqui. É muito tempo, é muito tempo. Eu estou na Rádio Difusora apresentando o Jornal da Manhã há cerca de 48 anos, Mardônio, 48 anos, parece que foi ontem. Josué ainda era criança, como ele falou, nesse tempo, nem lembra quando eu cheguei lá, mas quando eu cheguei na Rádio Difusora, fui levado à Rádio Difusora pelo Paulo Soares. Paulo Soares era o Valdir Correia da época. E fui levado e apresentado ao seu Josué, e também tivemos ali a oportunidade de conhecer o seu Josué, e entrei na Rádio Difusora, onde estou até hoje. José de Adeus me perguntou: Paulo, tu vai ficar até quando? Não sei, Josué, quem sabe daqui uns 2, 3 anos. O Valdir disse que vai até os 90. Você vai ter que aguentar o cara até 90 anos, é muita coisa. É muito sofrimento. Mas eu espero ficar mais 3 ou 4 anos no ar. E depois para frente também já é forçar muito a barra, né, Josué? Mas o Josué, como é o mais antigo e vai voltar a fazer programa ainda, eu espero que ele volte. E vai voltar, né, Josué? Josué pensa em voltar. Josué vai deixar as suas funções de conselheiro do Tribunal de Contas dentro de aproximadamente 2 anos e vai voltar para o rádio. Mas eu quero agradecer a todos vocês, desculpem aí eu discorrer desde o telégrafo até aqui, me entregando como um homem já de mais de 70 anos. Mas é muito bom, quero agradecer mais uma vez a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter vivenciado todo esse período da comunicação, porque o telégrafo é o começo de tudo, e depois você passar a chegar até aqui, é muita história para contar.
Eu já comecei, inclusive, Josué escreveu um livro sobre essa minha trajetória na comunicação, passando por todas as fases, tudo o que aconteceu, telex e outros meios de comunicação que vieram aí ao longo desse tempo. Eu espero contar essa história. Quero agradecer ao meu querido amigo Elias Emanuel por essa honraria e dizer, Elias, que essa casa me é muito grata. Eu tenho um carinho todo especial por essa casa. Eu cheguei aqui na 7ª legislatura, junto com o Jurandir Vieira, credenciado que vinha para cá pela Rádio Baré. A 7ª legislatura foi de 1973 a 1977. A Câmara Municipal tinha só 11 vereadores. Dentre eles, eu quero destacar a figura sempre alegre de Gama e Silva, que eu cheguei aqui. E o Aloysio Rodrigues de Oliveira, que o Josué conhece muito bem, conheceu muito bem, foi presidente da casa, ele foi eleito deputado e ficou em seu lugar o Rui Adriano de Araújo Jorge. Quando eu cheguei aqui, era o Rui Adriano de Araújo Jorge, que era o presidente da casa, onde ficou de 1975 a 1976. Uma funcionária me disse um dia desse aqui da Câmara Municipal que nunca me viu aqui, nem poderia me ver também. Eu passei simplesmente aqui 34 anos aqui nessa casa. Entrei aqui como credenciado e saí como diretor. E foi assim que aconteceu. Me aposentei, sou aposentado desta casa como diretor de comunicação. E me divertiram aqui sobre o tempo. Acho que já falei demais, né? Tá bom. Muito obrigado a todos vocês por terem vindo a essa solenidade. Quero parabenizar todos aqueles que foram homenageados aqui. Elias Emanuel, a minha eterna gratidão a você. Elias é o Senhor, o Jeová é o Deus. Elias, que é Deus conosco. O homem é tudo. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o senhor Patrick Mota para receber a sua homenagem no dispositivo das bandeiras. Não, Patrick, aqui, por favor. Eu queria entregar esse diploma de honra ao mérito ao meu amigo Patrick Mota, em nome da Câmara Municipal de Manaus, pelos relevantes serviços prestados à ética, à competência, em favor do radiojornalismo do Amazonas. Um abraço forte, parabéns. Obrigado, Elias. Um abraço. Vou cumprimentar. Pode cumprimentar. Vamos só tirar uma foto. Convidamos agora para o seu pronunciamento o vereador professor Gedeão Amorim. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa inicialmente, em nome do nosso presidente da cerimônia de hoje, vereador Elias Emanuel, signatário desta homenagem tão merecida ao radialista Paulo Guerra. Quero saudar os demais, para não ser extensivo, em nome do nosso presidente desta casa, presidente das organizações de radiodifusão da Difusora e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, meu irmão, meu amigo querido, Josué Filho. Já falaram de tantas coisas, o Elias fez um inventário do rádio amazonense, o Paulo Guerra fez um outro retrospecto, né, da sua vida, que não é isolada, mas que passa pela a vida de tantos que aqui estiveram lidando com essa contemporaneidade dele mesmo, do rádio amazonense, enfim. Imagina a gente estar falando aqui de telégrafo, de telex, essas coisas que grande parte da juventude de hoje não sabe mais o que é. Às vezes nos museus.
Eu queria falar rapidamente sobre as razões pelas quais eu estou distinguindo o radialista Jurandir para ser homenageado. Eu sou um migrante. Eu cheguei aqui em 1970 e logo eu comecei a ouvir rádio, porque para mim rádio continua sendo, e agora tem um app, agora tem um novo reforço de comunicação, um instrumento de comunicação dos mais eficientes que a gente conhece na nossa civilização. A rádio passa longe, né, dos fakes de hoje, e eu sempre me lembro de uma coisa que o velho Martin Heidegger dizia: a realidade, em última instância, consiste na linguagem. A linguagem é a maneira pela qual a gente pretende revelar a verdade das coisas, né? E o rádio pugna por essa disciplina, né? Ouvir o Paulo Guerra de manhã e o Eduardo Silva é uma coisa fantástica, é tão cristalino. É como se a gente estivesse presenciando um vídeo de tão profissionais, de tão clarividentes que eles são. Com o Jurandir, me ocorre uma coisa importantíssima, Jurandir. O Jurandir é essa figura simplérrima. Quando a gente escuta o Jurandir, a gente tem umas... Quem não conhece o Jurandir fisicamente, diz que voz é essa? Uma coisa tão tenra, tão cabocla, mas tão comunicativa. Ouvir o Jurandir faz bem ao ouvido, porque ele não agride, ele dá uma sensação de conforto, de alteridade, ele passa uma respeitabilidade a todos, ele termina horizontalizando os tratamentos entre as pessoas, fala de alguém como se fora da sua intimidade. E o Jurandir tem esse fenômeno, não é? Não é aquele vozeiraço, é uma voz aveludada, carinhosa sempre, que destaca os fatos da cidade, as pessoas da cidade, as pequenas coisas que passam para o rádio através do Jurandir, elas se tornam muito importantes. Por isso, eu acho que o Jurandir é uma espécie desses talentos que a história nos premia. O Josué não é um homem bobo, não é? Ele mantém esses valores na sua empresa porque ele sabe que, a despeito de todas as inovações que nós temos e com as quais convivemos, estes homens continuam sendo ídolos do nosso rádio. E surgiram muitos rádios novos pela cidade, muitas outras alternativas de comunicação, mas a radiodifusora, com essas criaturas, continua sendo, né, o grande destaque de rádio amazonense. Parabenizando o nosso amigo Jurandir, e aqui o Paulo, também homenageando o Abelardo através do seu filho que está aqui, homenageando o Mateus, que está aqui, que vão fazendo. É tão importante que você esteja aqui, você e o Abelardo Júnior, porque essas homenagens nós precisamos estar fazendo sempre. Serão vocês daqui a pouco. Eu tenho um certo cuidado de quando homenageio, destaco uma pessoa, eu sei que nós estamos sendo injustos, porque são muitos merecedores de iguais homenagens, não é? Mas vamos fazendo como nós podemos, não é? Eu não posso deixar de destacar aqui a presença da Jerusa, né? A Jerusa é uma dessas figuras distintas, a voz dela, a autoridade que ela impõe na sua comunicação, a segurança, né? E aí vem o Paulo e diz que a conheceu com 11 anos, eu não sei o que aconteceu mais, mas enfim, resta, Jerusa, nesta homenagem que fazemos aos seus amigos, está homenageando a você e a tantos outros, anônimos neste momento, né? Eu não posso deixar de também homenagear aqui a figura do doutor João Bosco, nosso poeta, está ali, meu irmão querido,
e saudando, saúda todos os nossos irmãos que estão aqui, irmãos maçons, que estão aqui muito, acompanhando o Jurandir, que é um bode velho, né, que prima pelos princípios do grande universo. Eu quero destacar a presença da dona Marlene Regis. Cadê ela? Está aqui, Jurandir? Ah, é a mulher do Jurandir. O Jurandir entrou aqui e eu estava vindo lá atrás. E foi uma gritaria e gritaram Jura, e eu entendi Lula, mas foram muitos aplausos. Tão merecido é o Jurandir. E estão aqui seus filhos, né, a Joyce, a Jória, a Vanessa, ali, bonitas, né? Jurandir Júnior, cadê o Jurandir? Não sei cadê ele. Jamile e ainda os netos Lucas e Zezinho, não é? Eu não posso me estender muito porque há outras pessoas a se pronunciarem, mas nessas homenagens eu quero agraciar todos os companheiros radialistas que recebem essa homenagem justa. Eu sei que nós temos um papel relevante. Homenagear os radialistas, as pessoas de comunicação, é apostar na possibilidade de que a gente possa proporcionar o esclarecimento à juventude e à população. Nós estamos passando por uma fase profunda de crise do Brasil, sobretudo moral, ética, profundamente preocupante. Leva tempo para a gente superar, mas a chave da superação será sempre uma comunicação pedagógica que possa agora formar novas mentalidades comprometidas com a justiça, com as oportunidades de igualdade, enfim, com aquilo que a gente espera da solidariedade humana. Parabéns a todos os radialistas aqui presentes e aqueles que não puderam vir. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor doutor Antônio Barros de Souza, assessor notarial da 2ª Serventia de Notas da Comarca de Manaus. Antes do nosso próximo convidado, eu queria só pedir, Paulo, liga aqui o microfone para ele fazer uma correção de ordem familiar, para não ter confusão. Por favor, Paulo. Apenas para registrar, me passou, as minhas filhas que estão assistindo através da TV Câmara, lá em Brasília, a doutora Andréia, e a Jovanca, que está lá em Curitiba. Pronto, feito o registro. Bom dia. Senhor presidente, Elias Emanuel, querido irmão Josué Cláudio de Souza, através destes dois, eu cumprimento a todos da mesa e a todos que estão aqui assistindo neste auditório. É uma oportunidade raríssima e não sabemos se quantos que aqui estão voltarão a este auditório para comemorar uma data tão preciosa na vida. Isto comprova mais uma vez de que o homem faz a sua história. E aqui, na verdade, ficou provado pelo que ouvimos e do nosso querido Josué. Indiferente ele me conheceu ou não. Gosto do Josué porque quando eu cheguei em Manaus, foi a primeira rádio que eu ouvi e era Josué Cláudio de Souza, mais ainda no meu dia. Quando foi citado aqui a crônica do dia, gente, que coisa graciosa. Aquela música que eu tentei já por várias formas, saber que música é aquela que permanece até hoje ao meio-dia. A crônica do dia. Isto é um zelo familiar, é um zelo educacional, é uma presença de espírito muito importante numa família. E a difusora é uma família da qual o nosso querido Jurandir Vieira, dentre outros, faz parte. E o Jurandir Vieira, hoje, para homenageá-lo, também veio a nossa loja maçônica quase que toda, porque está aqui o nosso venerável mestre, nosso irmão Marcos André de Noronha Bezerra, nosso irmão Leontino, espero que mencionar os que eu vi, pelo menos, da nossa loja maçônica, da qual Jurandir é orador.
Costa Filho, nosso irmão Costa Filho, que trouxe até a esposa, que também são amigos demais do Jurandir Vieira. Nosso irmão Takahashi, é outro valoroso irmão da nossa loja. Bosquinho Poeta, que está aqui também, que é nosso irmão maçom. Isto o nosso irmão Gedeão já sabe, o professor Gedeão já sabe. Tanto que mencionou aqui também. O nosso irmão Luiz, também é outro maçom valoroso. Leontino, nosso querido irmão Leontino. Edivaldo, doutor Edivaldo, nosso irmão. E o Francisco. E eu, particularmente. Amados irmãos e amadas irmãs, falar do Jurandir todo mundo já falou. Eu não teria mais. Consumiram as minhas palavras. E eu fiquei muito feliz, porque quem consumiu as minhas palavras foram só pessoas de alto nível nesta casa ou no sistema radiofônico amazonense, particularmente a radiodifusora. Então, o que eu gosto muito, como já disse, comecei a ouvir através do Josué. E assim, amados irmãos e irmãs, nós vimos parabenizar ao Jurandir Vieira por tudo que foi falado dele aqui. Nós temos ainda muito mais a falar do Jurandir Vieira na sua parte filosófica, o que fez dele um homem precioso na sociedade amazonense. Jurandir Vieira é membro não só da maçonaria, mas como da Ordem Rosa Cruz também, da Ordem Martinista também. E nós trabalhamos sempre juntos nessas três. Até por isso estou aqui agora, para dizer que o Jurandir Vieira é muito mais do que se conhece dele. Há muito mais nele do que se vê. E eu posso dizer de cátedra, é um cidadão de alto nível. É um homem de alto nível, é um maçom de alto nível, é um irmão precioso, porque ele não escolhe a quem servir. Ele ajuda independente e indiferente a quem está recebendo ajuda. Para ele é importante que ele faça. Quem recebe, não interessa para ele nem quem vai receber, mas que ele quer fazer sempre. E o Jurandir é uma caridade em pessoa. Agradeço, sensibilizado aqui, a casa. Me sinto privilegiado em estar nesta cátedra, como se eu fosse um vereador, que tantas vezes quis ser, mas também nunca pedi para ser, mas eu gostaria de sê-lo. E, de qualquer forma, deixo aqui o meu abraço e os votos de que a sublimidade do cosmos conduza a todos esses radialistas que aqui foram homenageados. Paulo Guerra, inclusive, que escuto na manhã, cedinho de domingo, na sequência ele passa daqui a pouco vendo o nosso irmão Jura, que ele tem uma voz muito bonita, e eu essa voz também conheço. Mas eu desejo que a sublimes luz do cosmos nos acompanhe numa radiante aura de paz, de saúde, de felicidade, de bonança, de fé, de caridade e de perdão. Muito obrigado. Convidamos para fazer o seu pronunciamento o senhor Jurandir Vieira. Bom dia. Meus amigos, eu estou aqui mais para agradecer as pessoas que foram responsáveis por essa emoção que toma conta de mim. Uma emoção que é incontida e que eu transfiro a todos os meus amigos que estão presentes aqui também. As minhas filhas, a Joyce, a Jória, a Vanessa. Aos meus irmãos da Firmeza Renascença, irmãos da Floresta Amazônica, irmão de Zé Luiz e outros demais irmãos. Hugo, Luizinho. Aos colegas da DL, que quando eu levei o convite, a homenagem que eu recebi dentro da DL foi como se eu estivesse recebendo a homenagem aqui. Ao José Filho, que atendeu ao nosso convite e veio prestigiar essa brilhante reunião, que é importante. E, historicamente, muitas pessoas gostariam de estar aqui para receber uma medalha dessa aqui, que eu divido com vocês um pedacinho dela para cada um, porque, verdadeiramente, a emoção é muito grande. Vocês não imaginam, gente, o quanto é gratificante a gente ser reconhecido por um poder dos mais importantes do Brasil, que são as câmaras municipais, o primeiro, talvez. José Filho, irmão também de maçonaria, muito obrigado a todos os irmãos. Dizer da minha participação na comunicação é exatamente respeitando, como disse o vereador Gedeão,
A minha família e eu agradecemos a esta Câmara e aos demais vereadores que tiveram a coragem e a lembrança de lembrar de um nome. Esse nome foi de Jurandir Vieira, pelo trabalho que eu fiz de respeito no rádio. Eu me lembro, um dia, recebi um elogio do senhor Josué Cláudio de Souza, pai, quando me chamou no escritório e me disse que a minha participação no rádio era bem diferente, que eu parecia que eu estava na sala de um convidado para conversar com os amigos. Meu tipo de comunicação era diferente. E eu fiquei gravando, guardando isso para sempre. E até hoje eu faço um rádio exatamente assim, como se eu estivesse na sua sala conversando. O orgulho de ouvir a amazonense me ouvir é muito grande, mas que com a criação, hoje, dos poderes da comunicação, através de um aplicativo chamado Mano, o Jurandir Vieira hoje é ouvido, não só em Manaus, no Brasil quase todo, parte do Nordeste. Eu tenho um ouvinte que é assíduo meu no Rio de Janeiro, ele mora em Canamari, no Rio de Janeiro, se não me engano, Paulo Guerra. O nome dele é José Luiz também. Ouvintes na Espanha, em Portugal, no Japão. Tudo isso graças à evolução da tecnologia. E não é meu ouvinte, são ouvintes da Rádio Difusora. Semana passada, esse domingo que passou, um cidadão morador de Fortaleza, Itapipoca, ele pedia toda a grade de programação da Difusora, porque tinha se emocionado com o tipo de programação diferente. E isso é que é importante fazer do rádio. Não usar esse microfone como arma, mas usar, sim, para um serviço prestativo, de prestação de contas, de lazer e de amizade. Criar amigos. É por isso, talvez, que eu tenha estendido meu círculo de amizade através do rádio. Agradeço ao José Filho, a direção da Rádio Difusora, a única emissora, talvez, no Brasil, que permite que os idosos também tenham vez. A única emissora que não demite seus funcionários antigos, que permanece. Isso é dar valor, isso é respeitar. Quero falar um pouco daqui da Câmara, por onde passei aqui, onde os anos que eu trabalhei aqui, eu dediquei todo o tempo, meu tempo, ao serviço de atas. Eu sempre lembrava, ao deitar, que nos anais desta Câmara deve ter alguma ata assinada por mim. Deve ter alguma ata de um projeto importante, de uma LDO assinada por mim e pelo Paulo Guerra também, que fizeram as atas aqui. Então, isso para mim é um motivo de orgulho muito grande. E hoje, vou retornar hoje, deixar o passado para lá, agradecer à diretoria de comunicação da Câmara Municipal de Manaus e na quiescência do vereador Joelson Silva, que me permite ter um programa na Rádio Cidadã de Manaus, que é a Rádio Câmara, onde eu ostento um programa às quintas-feiras dedicado aos aposentados, mas que vislumbrou um convite para que eu possa fazer um programa, outro tipo de programa aqui, um programa talvez de pagode, quem sabe, que é a minha grande forte. Ficou uma marca registrada em Manaus no nome de Jurandir Vieira, quando o José Filho me indicou para substituir um rapaz chamado Geraldo Viana, e eu apresentei o Boa Noite Motorista, que até hoje é cobrado de mim para voltar a apresentar esse programa. Boa Noite Motorista, que era a marca em Manaus, onde eu fiz o meu nome. Eu era o Jurandir Vieira, e com o pagode, hoje eu sou conhecido por crianças e adultos como Jura. E eu gosto hoje que me chamem mais de Jura do que de Jurandir Vieira. A todos os colegas que estão presentes, ao Juca, obrigado, Juca, obrigado, Barbosinha, ao Aresto, meu colega da TV Cultura, Cartier, e todos vocês que se fizeram presente aqui, ilustraram simplesmente cada vez mais essa reunião de hoje. Obrigado ao vereador Gedeão, que ficará gravado o agradecimento no meu coração e da minha família toda. Obrigado ao vereador Roberto Sabino, obrigado ao vereador Elias Emanuel, vocês três que tiveram a coragem de homenagear os radialistas. Para vocês ficou a eterna lembrança, e essa medalha eu divido com todos vocês. Muito obrigado por tudo e um bom dia. Convido agora o excelentíssimo vereador Roberto Sabino para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, vereador Elias Emanuel,
se encontra presidindo essa sessão solene. Quero cumprimentar a mesa, sempre na pessoa do nosso amigo Josué Cláudio de Souza Filho, né? E cumprimentar na pessoa da doutora Cátia, as senhoras convidadas que se encontram aqui, esposa do nosso conselheiro Josué Filho. É bom falar por último, praticamente, porque já falaram quase tudo e isso facilita para a gente, né? Mas também eu digo, é bom as pessoas receberem as homenagens enquanto tem vida. Muitas pessoas são homenageadas depois que já se foram. E eu faço parte do rádio também. Em 1995, passei 2 anos na Rádio Difusora de Itacoatiara, quando deputado estadual, fazendo um programa lá nos dias de domingo. E depois estou há mais de 13 anos, na Rádio Boas Novas e na TV Boas Novas também, fazendo um pequeno trabalho lá. E como vereador, eu me sinto muito honrado e feliz de poder homenagear as pessoas aqui nesse poder legislativo, quando é o poder que tem o poder de homenagear as pessoas que prestam relevante serviço à nossa cidade, ao nosso estado, merecidamente. Então, aqui a gente tem na pessoa do senhor Abelardo, o filho dele, que está representando, Abelardo Martins Paiva, filho, ao qual representa o pai, recebendo essa justa homenagem, desse diploma de mérito. E a gente gostaria que ele tivesse, assim, mais uma vez, que tivesse pessoalmente, mas as circunstâncias nos levam a fazer dessa forma, e pedindo a Deus que Deus recupere e restabeleça a saúde dele o mais breve possível, meu pedido aqui particular. Quero reconhecer o trabalho dessa classe tão, assim, eu diria, importante para a nossa cultura, que o rádio é a informação mais rápida que chega nas famílias. Sabemos que muitas casas, muitos setores, eles só são bem informados, Eduardo Silva, porque tem o radinho ali do lado. E eu lembro que quando meus 16, 17 anos, no interior, já ouvia a Rádio Difusora também naquela época, já era informado, não tinha outras notícias. Então, a gente esperava notícias para saber o que estava ocorrendo, inclusive as pessoas ouviam novelas pelo rádio. Ainda sou dessa época, né? Sou jovem, mas me lembro dessa época ainda. E que hoje, com a tecnologia, o aplicativo Mano, como bem falou aqui o Jura, hoje você pode ser até visto, Eduardo, lá na rádio, pode ser visto, fazendo rádio e sendo visto, visualizado pelo aplicativo Mano. Então, que bom. Então, eu quero ser breve nas minhas palavras aqui, também agradecendo, o vereador Bessa me pediu para entregar aqui também o diploma, né, para o nosso amigo jornalista, deixa eu achar aqui o nome dele, Matheus Arruda, né? Então, isso, com certeza, é algo muito importante, porque você está em vida recebendo, e graças a Deus, com saúde, isso é importante. Nós, que somos vereadores aqui, sempre, a gente, às vezes, não tem como homenagear todas as pessoas do nosso estado, da nossa cidade, porque eu diria que aqui a agenda é complicada, é difícil. Só há dois agendamentos para cada vereador por ano. Mas que quantas pessoas na nossa cidade, no nosso estado, merecem se receber tantos
eu diria, esses reconhecimentos, porque são muitas pessoas que prestam relevante serviço. E aqui eu quero dizer que é muito bom que a gente ainda receba em vida. Quero agradecer a presença de todos aqueles companheiros, amigos, que a gente não pode citar nome, citar nome de um, peca porque não cita o nome do outro, mas obrigado pelas presenças. Parabéns aí ao nosso presidente Elias, que a gente juntou esse dia para fazer essas homenagens, e assim a gente, eu termino dizendo o seguinte, que o rádio, ele foi e sempre será a informação de uma cultura para uma sociedade, principalmente para aqueles mais humildes. Isso é muito bom que nós levemos e levemos essas informações para o conhecimento, e a informação é muito importante para todos nós. Muito obrigado por me convidar e fazer parte aqui dessa homenagem aqui. Obrigado. Convidamos agora o senhor Abelardo Martins Passos para fazer o seu pronunciamento em nome do radialista Abelardo de Almeida Passos. Bom dia a todos. Bom dia aos amigos da mesa. Tá? Um bom dia especial ao amigo Caresto, Cartier, Patrick Mota, Mardônio, o Antônio do Sindicato, queridona Jerusa. Para quem não me conhece, eu sou o filho caçula do seu Abelardo, ao meu tio Hugo, que está aí, ao grande Leno. Pois é, eu sou o filho caçula dele, e a sua grande trajetória foi mais marcante no sindicato, onde ele passou mais de 40 anos aí, lutando por essa categoria. Então, amigos, eu posso dizer a vocês que ele estaria muito, muito feliz em estar aqui presente, em receber essa justa homenagem. E como o guerreiro foi lutando pelos radialistas, ele é um guerreiro lutando pela vida, né? Ele não está aqui porque ele passou 55 dias internado, mais de 30 dias na UTI, e ele está muito debilitado, mas graças a Deus, ele está se recuperando. Então, em nome dele, da minha família, eu agradeço ao Roberto Sabino pela justa homenagem e parabenizo a todos os radialistas presentes. Muito obrigado. Agora convidamos para o seu pronunciamento o senhor Matheus Arruda. Pessoal, o que dizer depois de tantos nomes que passaram por aqui, pessoas que nós nos inspiramos, pessoas que moldaram a comunicação regional e hoje são pilares para que novos cheguem e façam da comunicação amazonense, levem essa bandeira para frente. Saúdo a todos aqui, Elias, vereadores, saúdo aos nossos colegas também de profissão, a todos aqui. Patrick Mota, um cara que eu aprendi muito. E hoje tenho a honra de te encontrar aqui. Obrigado. Hoje eu tenho a honra de trabalhar com o filho do Patrick na Rádio Nativa de manhã, e a gente é muito feliz, né? Tudo que eu aprendi com o pai, eu tento passar um pouquinho para o filho. Pessoal, prometo que não serei longo. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, a Ele toda a honra e toda a glória. Sem Ele, eu não estaria aqui hoje. Minha família, pelo apoio, minha amável guerreira esposa, Rejane, que está ali, suporte em tudo. Esse dia é um dia, pessoal, um dos dias mais importantes da minha vida e trajetória profissional também. O sonho de um garoto do Careiro da Várzea, morador do bairro do Coroado, se tornou a realidade. E, sem sombra de dúvida, estar aqui dentre os maiores nomes da comunicação do rádio regional é, para mim,
uma honra inenarrável. Hoje, poder viver esse momento, sem sombra de dúvida, é para poucos, como todos aqui falaram. E é para se guardar esse momento para sempre, para sempre, para sempre. O rádio hoje é a minha vida, é o que eu vivo desde 19 anos. A comunicação publicitária também, nós trabalhamos hoje e atingimos os mais diversos estados com o trabalho publicitário de locução. Atingimos os Estados Unidos, Europa, um trabalho muito bacana que nós procuramos começar aqui no Amazonas e levar o nome do nosso Amazonas para fora. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu recebo essa homenagem de peito erguido, de coração aberto, pois sei que essa luta que nós travamos aqui todos os dias não é em vão. Abelardo começou com teu pai, lá atrás, nos primeiros cursos, em 97. E hoje, essa leva inteira de comunicadores, com certeza, deve muito a esse grande homem. Bem, o rádio, assim como outros veículos, vem vencendo o tempo e, com certeza, a ascensão da internet. O rádio sempre foi e sempre será o veículo de maior abrangência e rapidez, senhoras e senhores, na entrega de informação e entretenimento. São 24 anos de carreira, 24 anos bem vividos, fazendo amigos e construindo um nome forte e sólido no mercado regional, nacional e internacional. Esse momento merece ser eternizado, como eu falei agora há pouco, e vivido. Que viva o rádio, que viva o comunicador do rádio, que viva a esperança que nós plantamos no coração de cada um daqueles que nos ouvem e que se espelham em nós para futuros profissionais do rádio. Senhores, muito obrigado. Obrigado por ouvi-los sempre no radinho de pilha do meu avô, na velha taberna do seu Arruda, lá na Rua Nova, no Coroado. Eu ouvi ele se balançar na rede ao som da voz de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia e, mais uma vez, obrigado. Queremos convidar o senhor Rômulo Assunção de Araújo, chefe da Divisão de Rádio e TV da Secretaria Municipal de Comunicação, SENCOM, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Como diz o bom e velho rádio, bom dia, amigo ouvinte. Eu sou Rômulo Araújo, eu trabalho na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Manaus. Aqui eu vim com muita honra representar o prefeito Arthur Vigílio, o secretário de Comunicação Eric Gamboa. Cumprimento a mesa em nome do vereador Elias Emanuel, que preside a sessão, e principalmente também em nome do Josué Filho, quem cresci ouvindo, acordava às 5 da manhã, para ir para a aula cedo, né? E eu sempre, a minha mãe acordava primeiro, e meus pais acordavam sempre primeiro, e eu já acordava com aquele som tão familiar que era a sintonia na radiodifusora e nomes que estão aqui hoje, que eu tenho a honra de visualizar e poder com certeza cumprimentar, né? Paulo Guerra, Eduardo Silva, Jerusa, nomes que a gente cresceu, e todos os demais homenageados, Jurandir, né? Matheus, o Abelardo. Então, é uma honra muito grande. Prometo ser muito breve, até fiz uns destaques bem rápidos aqui. Falar primeiramente das datas, né? Essas datas são grandes oportunidades de reflexão que nós temos, né? Nós temos o 21 de setembro, que é amanhã, vem lá da época do Getúlio Vargas. Nós temos o 7 de novembro, sancionado pelo então presidente Lula, que é uma homenagem ao Ari Barroso. Temos o 25 de setembro, que é o Dia Nacional do Rádio, que remete lá à fundação da rádio do Edgar Roquete Pinto. E temos o 13 de fevereiro, que é Dia Mundial do Rádio, né? Mais recentemente, nós temos agora o Dia do Podcast, que é em outubro, que já é uma mídia derivada do rádio, né? Então, assim, o rádio evoluiu muito, né? Então, essas datas, elas nos servem justamente para esse período de reflexão, né? Não é pela mídia em si, não são tão somente pelas pessoas que estão à frente delas, que são tão importantes, mas, com certeza, pela ponta, é o público, né? O público sente muito essa familiaridade com o rádio, como eu estou sentindo, como eu sou da área, né? Sou jornalista e também atuei no rádio, embora em início de carreira ainda, e tenho muito orgulho de ter passado por essa mídia, né? Eu cresci também ouvindo meu pai brincar de rádio na nossa sala, né? Então, ele imitava alguns dos nossos grandes colegas aqui,
não teve a oportunidade de migrar por essa área, mas cá estou eu na área de comunicação e com certeza é fruto desse período. Quero destacar também aqui a união de rádio e jornalismo, né? Afinal, o rádio cresce e se desenvolve sobre o tripé jornalismo, através da informação, música e entretenimento, né? E mais recentemente, com certeza, a educação também, né? Em um período que a gente vive a era da desinformação, o rádio e os radialistas, consequentemente, estão aí para justamente contrapor esse papel, de levar de fato a informação ao público para que ele tenha instrumentos para conseguir se moldar e, com certeza, não ser atingido por essa era de desinformação. Quero falar aqui também rapidamente do papel da Prefeitura de Manaus através do rádio, né? Nós temos um setor de rádio, um departamento de rádio, de onde já passaram vários nomes e do qual eu estou à frente hoje com uma grande equipe que ninguém faz nada sozinho e, através dessa equipe, a gente consegue levar as informações da Prefeitura por meio do rádio. Falar do audio release, por exemplo, que é um produto que a gente envia para todas as rádios. Falar do podcast, que é o rádio na internet, a Prefeitura também está lá. Falar dos carros de som que circulam nos bairros, levando informações da Prefeitura, né, com a voz do nosso amigo Augusto Pantoja, a quem eu faço uma referência aqui também, que é outro ícone do rádio, né? E quero falar do princípio da transparência pública, né? O rádio ajuda muito nós a cumprirmos esse princípio, né? Eu também tenho uma experiência iniciante como professor da área de comunicação e, como professor, eu sempre falo para os meus alunos, peço para que se inspirem nos grandes nomes do rádio. É através de vocês que a gente aprende um pouco mais a como perpetuar essa missão tão importante que é a comunicação. E, através disso, eu destaco mais uma vez essa questão do papel de educar as pessoas por meio do rádio. 2 frases para encerrar, uma delas do Roquete Pinto, o jornal... era o jornal de quem não sabia ler, lá nos anos 20 do século passado. E hoje, considerando a Amazônia, o rádio ainda exerce esse papel com muita força. A Amazônia, com dimensões continentais que tem, a Amazônia, pauta mundial que é, como sempre o prefeito Arthur destaca muito, nós amazônidas, nós comunicadores, temos o papel fundamental de fazer com que as pessoas se reconheçam como amazônidas, né? E isso, o rádio é um papel muito importante. Alberto Dines, outro grande comunicador, também disse, o rádio é a mídia do futuro. E aí eu complemento, né? Na verdade, o rádio é multimídia, você já pode dizer que eu assisto rádio. O rádio é multigeográfico, você é ouvido em todos os países e não só mais no seu local. E o rádio é, sobretudo, atemporal. Vai ser a mídia do passado, é a mídia do presente e é a mídia do futuro. Então, em nome do prefeito Arthur, parabenizo a Câmara por esta sessão, parabenizo a todos os homenageados e deixo aqui o nosso muito obrigado. Queria agradecer a participação do representante do prefeito Arthur Neto. De maneira muito breve, o Paulo queria fazer um registro e o Matheus Arruda também. Paulo. Muito obrigado, Elias Emanuel. Agora eu vou falar aqui como sindicalista. Eu sou presidente do Sindicato dos Radialistas e quero, em nome do sindicato, agradecer a todos os vereadores, em particular você, Elias Emanuel, pela lembrança que teve, pela primeira vez, de homenagear os radialistas. Fazer uma manhã do rádio, como você colocou. E agradecer essa lembrança aos profissionais da comunicação, os homens do rádio e da televisão. Quero fazer só um adendo aqui, se vocês me permitem. Quem trabalha no rádio e na televisão é radialista. É radialista. Você pode ter registro de jornalista e de radialista. Eu tenho registro de radialista e de jornalista e de telegrafista também. E ainda de motorista. Mas quem trabalha no rádio e na televisão é radialista, não é jornalista. Jornalista é os homens que trabalham nos jornais. É a mídia impressa. Esse é o jornalista. No rádio e na televisão, radialista. Isso não impede que você seja jornalista, obviamente. Verdade. Então, quase todos os companheiros têm os 2 registros, mas se você trabalha no rádio e na televisão, você é radialista. Eu pedi só mais uma vez para falar aqui, para agradecer a você, Elias Emanuel, e a esta casa aqui, por nos abrigar, por esta homenagem prestada a todos os profissionais de comunicação. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo.
Mateus. Pessoal, a gente quando pega o microfone, como o Patrick falou, a gente se empolga, né? E deixa de citar pessoas que são importantes. Eu queria agradecer o vereador Bessa por essa indicação, por esse presente a mim me dado, ao Elias também. Obrigado, Elias. Obrigado, Mateus. Tivemos o prazer de trabalhar juntos ali, foi realmente fantástico, e parabéns pelo trabalho aqui na Câmara. E ao Sabino, obrigado, vereador, trabalho lindo, maravilhoso, e obrigado, né, por essa oportunidade. Pessoal, é isso. E se deixar aqui, a gente vai embora. Até 5 da tarde. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer cada um dos convidados que aqui esteve conosco, agradecer mais uma vez a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Não, eu queria agradecer o magro da difusora, o Josué Filho, que aqui está conosco, porque vai chegar um tempo que vai passar o cargo de conselheiro. O que vai ficar é o Josué da difusora. E o que vai ficar é o Josué da difusora, porque é dessa forma que eu tenho certeza absoluta que você sempre será lembrado por todos nós. Então, neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino municipal de Manaus. Agradecendo a Deus a paz deste ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem ao Dia do Radialista. Muito obrigado, boa tarde. Vereador Elias Emanuel, encerrando esta sessão solene que homenageou o Dia do Radialista. Continue com a nossa programação.